Um ano atrás. E teve um monte de gente no Twitter, na época era Twitter, que me bateu, dizendo que eu era mentiroso, que eu estava arrumando confusão, né? Vinham naqueles bate-papo que os caras fazem lá, dizendo, o pastor sendo mentiroso, tá falando esse troço, não existe prova, porque blá, blá, atenção você, otário, engole essa merda agora. Um ano atrás eu falei, e há um ano, né, uma advogada otária, um outro advogado que é um otário também, idiota, né, que se acham os donos da verdade do Twitter, falando que o pastor estava prejudicando a direita, falando merda, que não tinha nada a ver. Presta atenção nas notícias, presta atenção. Eu falei isso faz um ano que eu falei isso, eu tô quietinho aqui, miudinho, mas o tempo não esconde ninguém, vai mostrar quem é o idiota da vez, né? Vamos lá? Vem comigo aí. Space Liberdade. Comandante do Exército consultou Alexandre de Moraes antes de escolher novo chefe do Estado-Maior. De acordo com a CNN, a movimentação de Richard Nunes já estava decidida, mas Paiva ligou para Moraes para saber se havia alguma pendência em relação a Nunes na investigação de Marielle. O ministro do STF teria dito que não. Gazeta Brasil, comandante do Exército consultou Alexandre de Moraes antes de escolher novo chefe do Estado-Maior. Você já viu a notícia, eu só estou te mostrando que elas estão em mais lugares. Alice no País das Barbaridades. Finalmente, Moraes manda soltar coronéis. Informações que acabam de surgir ontem dão conta de que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal concedeu nesta quinta-feira, 28, a liberdade provisória aos coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal, Klepter Rosa e Fábio Augusto Vieira. Eles terão de usar tornozeleira eletrônica e não vão poder se ausentar de Brasília. Tá? Vamos para frente aí, mais uma. Advogados de Bolsonaro querem ficar cara a cara com Moraes. Não tem medo, vamos conversar aí, né? Espero que conversem e se acertem. Revista Oeste aumenta a percepção de que condenação de Bolsonaro no TSE foi injusta. Vamos para frente. Terra Brasil Notícias. Escute essa história do chip chinês. Escute essa história aí. O TSE montou uma operação com os Estados Unidos para fornecimento de chips para urnas eletrônicas na eleição de 2022. Isso é assunto de um ano atrás, em uma operação que envolveu Taiwan. Um ano atrás, tá? Presta atenção. Terra Brasil Notícia, bomba! Governo Bolsonaro teve interferência da CIA, Pentágono e Casa Branca contra suposto golpe de ex-presidente, com distribuição de chips para urnas eletrônicas que vieram da China, segundo a jornalista Natuza Neri. Aí a notícia. The Incorrupt. O que significa isso aqui, Natuza Neri? Como assim os Estados Unidos interferiram nas eleições de 22, às escondidas de Bolsonaro? Conta essa história com mais detalhes. Tem o áudio todo na Globo News, no G1 Globo News. Ok? G1 e Globo News. Tá? Vamos para frente. O assunto, a operação dos Estados Unidos contra o golpe no Brasil. Jean Civile, obrigado, Deus abençoe. Já sob a gestão Biden, o velhinho, altos oficiais do governo americano agiram no Brasil para mitigar as ações golpistas de Bolsonaro, ameaçando generais, militares, de que se fizessem qualquer coisa contra a eleição, ameaçando, conversando, você pode entender como você quiser. Todo mundo ia para cadeia. Acuar os comandantes militares que aderiram ao projeto antidemocrático e garantir eleições livres no país. Terra Brasil Notícia, grave. Artigo da Foreign Policy revela que desde 2021 Biden trabalha para frear governo Bolsonaro e mandar recado para a oposição americana com a ajuda de autoridades militares. O governo Biden está sendo processado nos Estados Unidos e eles pediram o impeachment dele por ele ter feito uma intervenção
na eleição brasileira. Isso é notícia. Ok? Notícia. Olha essa aí, irmão. Agência Brasil. Empresa alvo da Lava Jato confessa nos Estados Unidos décadas de suborno no Brasil. Um grande empresário brasileiro está fazendo um acordo de delação premiada nos Estados Unidos. Ele foi alvo da Lava Jato, mas aqui no Brasil foi inocentado pelos tribunais brasileiros, mas não pelos tribunais americanos. E segundo dizem, hoje ele está nos Estados Unidos, no dia de hoje, com malas de documentos, e que já está gerando caganeira num monte de gente no Brasil, porque ele afirma que foi obrigado a dar dinheiro para políticos de alto escalão do Brasil, funcionários públicos de alto escalão do Brasil, milhões de dólares. Ele teve que pagar de suborno, exigiam dele. E ele está nos Estados Unidos, e as notícias que vêm de lá, isso é fonte de jornal americano, isso aqui, né? Jornal, isso está na notícia que eu estou te dando, não estou te contando nenhum segredo, isso é jornal, está no jornal, entendeu? Presta atenção nas notícias. Vai jogar uma bomba atômica no governo brasileiro, acusando grandes autoridades que foram inocentadas no Brasil, mas lá parece que vai dar ruim. Parece que. Gazeta Brasil, atenção às notícias. Elas estão te contando o que está acontecendo e você não está prestando atenção. Fux vota para que STF afaste interpretação de que Forças Armadas seriam, abre aspas, poder moderador, fecha aspas. Segundo o ministro, a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional e nem encoraja uma ruptura democrática. Você deveria se perguntar, já que você é uma pessoa inteligente, por que eles estão discutindo isso, né? Gazeta Brasil. Governo Lula encerra a atuação da Força Nacional na busca por presos em Mossoró. Custo foi de 1,3 milhão só com pagamento de diária e não pegaram ninguém. Justiça Metrópolis. Justiça manda suspender cobranças da Receita Federal contra Lulinha. Revista Oeste. Justiça Federal manda a Receita suspender 6 processos contra Lulinha. Hoje tem uma foto do vosso presidente e eu queria perguntar para você qual é a incoerência da foto. Presta atenção, porque os caras ficam contando história que é trocados lados numa fotografia, né? Não é assim que fala, que foram trocados lados, mas por incrível que pareça, os caras aparecem aí com coisas a mais que até pouco tempo não tinham, né? Até pouco tempo eles não tinham algumas coisas e agora tem, parece que está sendo multiplicado, né? A foto está no jornal de hoje, ok? Jornal de hoje, vamos para frente, Jornal Razão, falando em jornal, professores da Universidade Federal de Santa Catarina se revoltam contra Lula e declaram greve. Faz o L. Os maiores defensores do governo de esquerda, funcionários das universidades federais de todo o Brasil, tomaram no R. Cláudio Humberto, venha comigo, irmão. Imunidade diplomática. A procuradora Monique Schecker diz ter aprendido nos primeiros anos da faculdade. Embaixada não é território estrangeiro. Não repitam isso, diz. É a área protegida pelo Instituto da Imunidade Diplomática. Aprende aí. O antagonista, durante viagem ao Brasil,
Macron ignorou Tarcísio de Freitas. Revista